Vez ou outra, o cinema é surpreendido por uma onda que chega arrastando para longe tudo que ela encontra pela frente. Foi o que aconteceu na França entre o final da década de 50 e o começo dos anos 60, com a chamada Nouvelle Vague. Para os cineastas daquela época, a câmera é como se fosse uma caneta que o diretor usava para assinar os filmes e deixar sua marca mais autoral possível. É como se cada cineasta escrevesse com a luz, sempre desafiando as convenções e desconstruindo as bases da linguagem cinematográfica. Numa tradução literal, Nouvelle Vague quer dizer nova onda. Esse foi um termo popularizado entre os críticos cinematográficos da revista Cahiers du Cinéma. E foi assim que essa revista, fundada por André Bazin, virou um ponto de encontro e discussão de um grupo de jovens cinéfilos. Eis que eles se tornariam os diretores mais populares do movimento. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Demy, entre outros nomes. Eles levaram o cinema francês para o mundo e também influenciaram cineastas em todo canto, inclusive no Brasil com o cinema novo. Eles buscavam um cinema que era próprio, era único, era contra a estética da montagem. Por exemplo, eles rejeitavam tanto os cortes radicais do cineasta russo Sergei Eisenstein, quanto aquela montagem invisível, aquela que o espectador nem percebe que é muito típica do cinema ilusionista hollywoodiano. Atenção, meus queridos do canal Like. Chegou a hora da gente conhecer um pouco mais esses cineastas e as obras-primas que eles deixaram para a história do cinema mundial. É tempo de comemorar 60 anos da nova onda. Em 1959, o diretor estreante François Truffaut levou o prêmio no Festival de Cannes com um longa de baixíssimo orçamento e atores desconhecidos. Os Incompreendidos. Esse filme apontava para o futuro de uma cinematografia disposta a assumir os riscos de se gravar em locações reais. Em 1960, o segundo longa do Truffaut, Atire no Pianista. Esse filme puxava a fila de uma série de produções em que ele se inspira na literatura policial do noir norte-americano. Charles Aznavour, um dos ícones da música francesa, faz o papel do pianista deprimido ali com a morte da esposa. Jules e Jim, de 1962, é daqueles filmes obrigatórios na lista de qualquer cinéfilo, anota aí. Também é um filme que captura a efervescência que culminaria com o famoso Maio de 68 na França. Truffaut narra um triângulo amoroso entre dois rapazes e uma garota instável, interpretada pela ainda jovem Jeanne Moreau. Não tem como negar que o amor é um dos temas preferidos do Truffaut. Um Só Pecado, por exemplo, fala de adultério, mas sem o lado melodramático hollywoodiano. Vamos para outro novato por trás das câmeras. Era o Jean-Luc Godard, que rodou o seu Acossado em menos de 4 semanas. Ele escrevia cenas pela manhã, filmava à tarde e entregava as falas para os atores pouco antes de rodar. Tudo para conseguir o máximo de espontaneidade do elenco. Ai, meu Deus, que desespero! Viver a vida tem um tom realista e menos diálogos que os outros filmes do Godard. A história é trágica, mostra uma jovem que abandona o marido e o filho para tentar a carreira de atriz, mas acaba se prostituindo. O Demônio das 11 Horas é mais um grande marco dessa nova onda. O Godard se inspira na dupla de ladrões americanos Bonnie e Clyde. Numa das cenas, o diretor quebra a quarta parede e coloca algumas pessoas contando a vida delas e olhando direto para a câmera. Hoje a gente sabe que é normal, é comum. Eu tô olhando para você agora. Mas naquela época ninguém fazia isso, era proibido olhar para a câmera. Em Alphaville, ou Alphaville, Godard surpreende com uma ficção científica sobre um lugar futurista dominado pelo computador Alpha 60 que aboliu os sentimentos da população. Nossa, que mote incrível de filme! Nossa, vamos usar isso para dar o nome para um condomínio? Inspirado nessas pessoas sem sentimentos? Nossa, que ideia ótima. A Chinesa é uma das obras mais políticas do Godard. Na trama, 5 universitários indignados com as injustiças do capitalismo debatem como devem mudar o mundo, pelo debate pacífico ou pela ação armada. Jacques Rivette é outro crítico daquele grupo da revista Cahiers du Cinéma que passou a fazer os próprios filmes. Paris nos pertence ao primeiro longa-metragem da carreira dele e a história se passa no final da década de 50. Tempos de Guerra Fria, e o mundo estava chocado com os horrores da Segunda Guerra Mundial. A personagem principal é uma estudante que conhece um grupo de artistas de teatro. A partir desse encontro, o diretor coloca na tela aquela velha discussão entre a arte independente e a economia de mercado visando o lucro. Já o longa Um Passeio por Paris fecha uma trilogia do Jacques Rivette sobre a capital francesa. Esse filme é de 81, envolve 2 mulheres que se encontram de uma forma completamente aleatória e investigam um mistério. É uma trama bastante inventiva, de um dos cineastas mais criativos da Nouvelle Vague. Vamos falar agora de uma realizadora que gostava de falar do universo feminino quando ninguém fazia. Agnès Varda. O drama Cléo das 5 às 7 foi o primeiro grande sucesso dela, que teve a carreira marcada pelos documentários. Mesmo nas ficções, a Varda tinha um estilo muito documental de filmar. Ela preferia, por exemplo, as locações, em vez de ficar ali confortável, com tudo previsível dentro dos sets, dentro dos estúdios. Nesse filme, o público acompanha o dia a dia da cantora Cléo, preocupada em cumprir com os afazeres e tendo que lidar com o diagnóstico de um câncer. Em As Duas Faces da Felicidade, de 65, Agnès Varda deixa um pouco de lado o protagonismo feminino para colocar um homem no papel central.
O nome dele? François, um camponês casado com uma família feliz, super bem resolvida, até que ele se apaixona pela funcionária dos Correios. Alguns diretores da Nouvelle Vague não eram assim tão populares como Truffaut e Godard. Éric Rohmer, por exemplo, era o editor-chefe da carreira do cinema e é um dos que teve um reconhecimento mais discreto e tardio também. Ele era um mestre dos diálogos, assim como Agnès Varda, ele gostava também das personagens femininas. Também era tão obcecado por transgredir a linguagem cinematográfica clássica como Truffaut e Godard. Entre as décadas de 60 e 70, Éric Rohmer lançou 6 longas que ele chamou de 6 contos morais. O Joelho de Claire é o penúltimo deles e conta a história de um diplomata, amigo de uma escritora em crise. Para se inspirar, ela incentiva ele a seduzir a filha adolescente de uma amiga, mas o cara se encanta mesmo é com o joelho da irmã da menina. Quem deu a nova onda, os seus primeiros grandes sucessos de público, foi o Claude Chabrol. Ele era considerado pelos críticos o Balzac do cinema francês, porque ele retratava como nenhum outro conterrâneo as cenas da vida burguesa. Trágica separação, por exemplo, acompanha o drama de Helena, que apanha do marido e foge de casa. Ela pede o divórcio, quer a guarda do filho, mas o cara vem de uma família poderosa, vai fazer de tudo para complicar. Eu fico emocionado de falar desse filme e de tantos outros, porque eles foram inspiração para muitas novelas, para muitos outros filmes que vieram depois dele. Olha, de todos os realizadores de que a gente falou até agora, nenhum se destaca pelo artificialismo da encenação. Jacques Demy chegou para ser completamente a exceção. Quem apresentou ele à turma da Nouvelle Vague foi a esposa, Agnès Varda. Só que a essa altura, Jacques Demy tinha realizado apenas Lola, A Flor Proibida, e o seu segundo longa, A Baía dos Anjos. Jacques Demy foi adotado, assim por dizer, pelo movimento francês e a amizade durou até roubar a cena de Cannes em 64 com a Palma de Ouro pro seu musical Os Guarda-Chuvas do Amor, um filme em Technicolor com tons de vermelho, amarelo e azul saltando da tela. E o pior de tudo, sucesso de público. Isso era considerado um pecado mortal pro cinema hermético da Nouvelle Vague. 3 anos depois, Catherine Deneuve seria escalada para outro filme do Jacques Demy, Duas Garotas Românticas. Dessa vez, ela contracena com a própria irmã, Françoise d'Orléac, e essa grande homenagem ao cinema musical americano tem até o Gene Kelly no elenco. 60 anos ficaram para trás e a Nouvelle Vague segue inspirando os jovens cineastas a ver o cinema de maneira única, diferente, autoral e, principalmente, livre. E o mais bonito é que, da mesma forma que inspiraram outros, também beberam de quem veio antes. Truffaut, Godard, Varda, Rivette, Chabrol, Rohmer e tantos outros beberam nas fontes do neorrealismo italiano para encontrarem a sua própria voz.